Pra poder eliminar aquela teta de cachorra prenha, acabei de mandar um treinão de peito aqui na Academia Natural pra Cavalo. Mas vamos lá pra casa? Eu vou contar uma história pra vocês que quase ninguém sabe. Pouquíssimas pessoas no meu círculo social, lá ele que conversa feia, sabe dessa história. Vamos lá? E aí, cambada, como é que vocês estão? Estão preparados para mais um vídeo? Então bora lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje, eu só vou contar uma história, mas essa história é bacana. Se eu fosse você, eu escutava tudinho, porque isso aconteceu comigo e pode ser um bom aprendizado para a sua vida, como foi para a minha vida também. Será que eu conto essa história? Que história? Tá vendo? Nem ela sabe que história é essa. Bora lá. Eu lembrei dessa história porque um amigo meu, ele falou assim pra mim: Siriaco, tu vai estourar na internet, cara. Tu vai viralizar um dia, tu vai crescer na internet. Mas aí ele falou: posso te pedir uma coisa? Eu disse aí, mano. E aí ele falou: muda não, pô. Seja... A pessoa não deixa nem a gente gravar um vídeo em paz, fica se intrometendo toda hora, tive que vir pra cá. Mas cara, então esse amigo meu, ele falou: Siriaco, quando você ficar famoso e estourar na internet, continue sendo essa mesma pessoa. Você é um cara bacana. E eu, cara, eu sei disso. Quando eu estourar, ficar famoso e rico, porque a internet vai me proporcionar isso, eu vou ser o mesmo cara. Caramba, é o Siriaco. Siriaco! Ei, Siriaco! Tira uma foto com a gente aqui? Como é que é? Tira uma foto com a gente aqui, por favor. Rapaz, tira esse celular da minha cara, rapaz. Antes que eu lhe meta a mão nesse comedor de creatina seu, eu vou lá tirar foto com gente feia. Me respeita. Alô, Flávio Viana, tamo junto. Então, obviamente, esse amigo que me falou isso, pediu pra que eu não mudasse, é um cara que acredita em mim, gosta do que eu faço e sabe que um dia eu vou fazer sucesso, né? Será? Mas aí então, eu contei uma história pra ele e aí eu decidi contar essa história aqui também no YouTube. E a história é a seguinte: eu trabalhava numa empresa e eu tinha ali o cargo menor naquela empresa. Beleza, até aí tudo bem. Eu almejava subir de cargo, mas para isso eu precisava terminar o ensino médio, coisa que eu não tinha ainda. E a galera falava: cara, tu não vai conseguir esse cargo, precisa do ensino médio. Mas obviamente que eu estava estudando já e fazendo por onde consegui o cargo que eu queria, que não era de gerente, era um cargo abaixo do de gerente. Mas um belo dia, aconteceu uma treta lá e o gerente foi mandado embora por justa causa. E aí o que aconteceu? 2 dias depois, fui chamado na salinha do supervisor, ele não ficava lá, mas ele foi lá esse dia. E aí ele fez uma entrevista rápida comigo e falou: ó, a partir de hoje você vai ser gerente. Uhul! Vou chamar os funcionários aqui e aí eu vou explicar tudo e etc e tal. Então, eu fiquei surpreso, como todos ficaram surpresos. Mas aí, Siriaco, e o subgerente que tinha lá? Se lasque. Não, não é assim. Se lasque, Se arrombe. Bom, pra minha surpresa, o subgerente que tinha lá foi o cara que me indicou pra ser gerente. E aí depois ele me falou que chamaram ele pra ser gerente, só que aí ele não quis porque ele tinha outros projetos e aí ele me indicou. Aí então passei a ser gerente daquela empresa. E aí foi bom, conhecia a empresa, conhecia os funcionários, sabia o que precisava ser feito, então passei a fazer. Eu e toda a galera que trabalhava lá. Constantemente eu chegava em um e outro para perguntar: e aí? O que você acha que a gente pode melhorar? O que você acha que está faltando? Ou seja, tinha essa união e a empresa estava dando certo, batendo as metas. E toda reunião que eu fazia com os funcionários lá, eu dizia o seguinte: ó, sou gerente, você é isso, você é aquilo, mas nós somos todos funcionários. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, então se a gente não se unir, nada vai pra frente. Aqui não tem ninguém melhor de... Enfim, eu tava ali uma palestra, cara, que... Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. E nisso tava indo tudo dando muito certo. A gente tinha um bom entrosamento, a gente tinha uma boa união, era bom trabalhar lá. Só que na vida é o seguinte: se você vai mal em alguma coisa, você é criticado. Se você vai bem, você é elogiado. Às vezes você é criticado também quando vai bem, mas enfim, não importa. Se você vai bem, você é elogiado. E os elogios começaram a chegar. Ó, você é um ótimo gerente, parabéns, tá batendo as metas. Ouvi isso? Eu coloquei você porque não tinha outro, mas você me surpreendeu. E o problema do elogio, cara, é que ele vai inflando, ele vai inchando o ego que existe dentro de você. Aquilo, e o ego vai crescendo. O elogio tem esse poder se você não abrir o olho, se você não vigiar, como diz os crentes.
E um belo dia teve uma reunião com todos os gerentes de todas as lojas, com o supervisor geral. E lá nessa reunião tinha uma gerente, e ela já tinha sido gerente da loja que eu tava, né? Ela foi gerente antes do cara que foi demitido por justa causa, entendeu? E aí o supervisor geral falou o seguinte: Fulana, o Siriaco tá fazendo lá na loja que você tava o que você dizia que era impossível. Você dizia que era impossível bater a meta que a gente passava, e tá batendo 10 vezes mais. E aí? Como é que você me explica isso? E começou a humilhar a menina, porque a menina também não estava batendo a meta na loja que ela estava. E nisso, o meu ego, a minha bola que já estava cheia, foi aí que eu acho que chegou no limite. E aí eu comecei a me achar de verdade. Eu me transformei em outra pessoa. Bora! Hora do show, porra! Então eu sabia que o sucesso da loja se dava pela união que tinha entre eu e todos os funcionários. Eu também era funcionário. Porque eu não me via como gerente, como um cara que tinha um cargo acima, um cara superior. Não, eu me via ali igual como todo mundo. Mas depois desse dia que esse supervisor humilhou essa menina e me colocando como um exemplo, cara fodão, eu comecei a pensar, comecei a achar na minha cabeça, também o ego ajudou, né, a pensar nisso, que o sucesso era por conta da minha grande liderança, era por conta do meu esplêndido gerenciamento. Eu era o melhor, não tinha outro como eu já deveria ser, era o dono da empresa. E nisso eu comecei a mudar até o meu comportamento. Funcionários que trabalhavam lá comigo e puxavam certas brincadeiras comigo, eu comecei a cortar, eu comecei a dar patada, eu comecei a dizer: respeita teu chefe, rapaz, respeita, você tá achando que você é quem pra falar comigo desse jeito? Você tá maluco? Tem um desenho que exemplifica bem como é ser chefe e como é ser líder. Eu vou colocar esse desenho bem na tela aqui para vocês entenderem. Então eu deixei de ser um líder, né, onde eu puxava toda a galera junto comigo, para poder ser chefe, onde eu montava na galera e mandava eles seguirem diante. Então depois daquele dia que humilhou a menina, né, eu virei não sei se pode falar babaca no YouTube, mas eu virei um cara. E aí, o que aconteceu? A união que tinha dentro da loja, que tinha dentro da empresa, se desfez, porque o pessoal me via como um amigo, e aí já passou a me ver como chefe. Então já não tinha mais a amizade, porque eu tava me achando, pensando que eu era alguma coisa. Consequentemente, o clima da loja começou a mudar. Começou um lugar que era bom para trabalhar, começou a ficar chato. Era um lugar que a gente levantava da cama e tinha prazer de ir. Então passou a ser um lugar onde a gente levantava da cama por obrigação, porque tinha que ir. E tudo por conta desse ego inchado, desse orgulho que tomou conta do meu peito. E como eu disse lá no início do vídeo, se você faz uma coisa boa, você é elogiado. Se você faz uma coisa ruim, você é criticado. E foi o que começou a acontecer, que a união se desfez, então o sucesso da loja acabou. E aí as críticas começaram a vir. Só que como eu era o gerente, o responsável pela loja, a supervisão não criticava os outros funcionários, criticava só a mim. Igual quando a loja estava tendo sucesso, eu era o elogiado e eles recebiam um elogio. Só que aí tá a diferença, né, cara? Quando eu recebia um elogio, eu passava o elogio pra galera toda. Mas aí como começou a chuva de crítica, e aí teve um dia que eu não aguentei. Falei: puxa, eu sou tão fodão pra ficar aqui aguentando essas críticas desses supervisorzinhos. Eu vou sair fora. Pedi conta, cara, porque eu achei que eu já poderia gerenciar o país. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque eu comecei a achar que aquela empresa já era pequena demais para mim, que eu deveria estar num lugar muito acima. E por que eu pedi conta? Porque pro orgulhoso, pra pessoa que se acha demais, ela nunca é culpada de nada. Ela nunca assume o erro das merdas que faz. Então, pra mim era a mesma coisa. A loja começou a despencar, as metas começaram a não ser batidas. Eu não era o culpado. O culpado eram os funcionários que não davam sangue, que não tava nem aí. O culpado era fulano que botou atestado. Eu não era o culpado. Então as críticas começaram a vir pra cima de mim, mas eu não aceitava. Eu não era o culpado, por isso que eu pedi conta. Fui procurar uma empresa que estava ao meu nível. Sou rica! Pedi conta, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, o dinheiro acabou, as contas começaram a apertar lá dentro de casa, a coisa foi ficando feia, até que enfim eu achei uma entrevista numa empresa. Aí sim, essa empresa estava no meu nível. E eu aceitava qualquer empreguinho, qualquer vaga? Lógico que não, meu amigo, tinha que ser a vaga de gerente. Ah, mas nisso, esse orgulho, esse ego, não ficou só na empresa.
eu levei também para a vida pessoal. Eu comecei a achar realmente que eu era alguma coisa. Consegui essa entrevista para essa nova empresa, fui fazer a entrevista. Chegando lá, tinha um sofá lindo ali no corredor e eu esperei ali nesse sofá. E nisso, do meu lado, senta um rapaz novinho, no máximo 25 anos. E aí ele começa a puxar assunto comigo. E eu olho assim e digo, oh, cara, era tudo que faltava. Um cara desse querendo conversar comigo. Ai, menino. Pra você entender o meu nível de arrogância, como é que tava. Acontece, cuidado. E o problema é que você nem percebe se isso tá acontecendo com você. E aquele rapaz lá puxando conversa comigo, eu respondendo ali o mínimo, mostrando pra ele que eu não queria papo de jeito nenhum. E até que esse rapaz foi chamado antes de mim, pra sala do entrevistador. Isso aí eu não gostei. Como é que pode? Eu cheguei primeiro aqui, o rapaz é chamado antes de mim? Isso não pode, de forma nenhuma. Só que aí foi rápido. Ele entrou lá rapidinho, não sei o que fez lá dentro, já saiu pra fora, foi embora. Inclusive se despediu de mim, falou aí, cara, boa sorte. E eu, tomar no sul, tô de brinks, falei isso aí não. Falei, beleza, irmão, valeu. E o cara foi embora. Fui chamado pra sala do entrevistador. Então lá começou a entrevista, normal. E aí o entrevistador falou pra mim o seguinte, essa aqui é uma empresa que dá muita chance pras pessoas crescerem. Toda empresa faz isso, né? Tá vendo esse rapaz que saiu aí? E eu, sim. Pois então, ele é o supervisor geral, responsável aqui pelo Distrito Federal. Meu amigo, você sabe aquela expressão caiu do cavalo? Então, aquele dia eu experimentei essa expressão na prática. E sim, eu soube o que essa expressão quer dizer. Realmente eu caí do cavalo. Eu falei, caramba, cara tão humilde, puxando assunto comigo, é supervisor geral do Distrito Federal. E eu, quem eu sou? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Um desempregado, sem ensino médio, sem ser gerente de nada. Foi um baque tão forte que a entrevista acabou ali mesmo. Dali mesmo eu fui embora. O entrevistador falou, beleza, a gente tá com seu número, qualquer coisa a gente liga. E até hoje não me ligaram. Quando eu saio da empresa, tô passando pelo estacionamento para poder ir para a parada de ônibus. Quem é que eu vejo lá no estacionamento? Numa Saveiro zerada do ano, o supervisor geral. Passei pelo estacionamento, vi ele lá dentro da Saveiro, fui para a parada de ônibus e eu ia pagar a passagem com dinheiro emprestado que eu tomei, porque nem o dinheiro para passagem eu tinha. Entrei no ônibus, sentei na cadeira e comecei a pensar. Comecei a ver o merda que eu tinha me tornado. Comecei a ver que o grande responsável pelo fracasso da empresa que eu estava não era os funcionários, era eu. E aí então também percebi o dia em que eu mudei, que foi o dia aí que eu falei pra vocês. E eu sentado lá nesse ônibus com a cabeça baixa pensando, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Cara, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. E por que eu tava me achando alguma coisa, cara? Não faz sentido nenhum. Olha o garoto que é supervisor geral. A humildade daquele cara me transformou de novo. Assim como eu mudei lá no dia da reunião de gerentes, eu arranquei essa mudança do mal no dia lá em que eu vi esse rapaz, o supervisor geral do Distrito Federal. Esse dia foi inesquecível, meu amigo. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, dá uma avaliada, cara, na sua vida, dá uma avaliada em você mesmo. Será que você não age dessa forma? Porque o orgulhoso, cara, ele sofre e não demonstra sofrimento, porque ele é orgulhoso, mas ele sofre. Porque uma das principais piras que eu tinha na minha cabeça era o seguinte, por que eu estou fracassando se eu sou tão foda? E o orgulhoso tem isso, tem esse problema com ele. Então, dá uma avaliada aí. E eu quero agradecer aí a esse amigo meu que acredita em mim, diz que um dia eu vou fazer sucesso na internet. Tomara, irmão. Estamos lutando para isso daí. E eu quero pedir a vocês para seguir meus dois Instagram. O L Siriaco Oficial, que é o meu Instagram pessoal. Mano, eu falo muita besteira lá, eu me sinto à vontade para falar besteira lá. E o meu Instagram profissional, que é o @SiriacoDivulga, que é onde eu posto os meus trabalhos de publicidade. Já sabe, né? Se inscreve no canal, clica aí no sininho para você não perder mais nenhum vídeo e me diz aí nos comentários, tu já foi assim? Se você tá sendo assim, é lógico que você não vai falar, né? O orgulhoso nunca fala. Mas tu já teve um gerente que era igual eu? Ah, Siriaco, e aí depois, o que aconteceu? E aí depois, mano, que eu arranquei esse orgulho, esse ego de dentro de mim, eu aceitei qualquer emprego. O primeiro que apareceu eu já aceitei e aí eu comecei a dar um novo start para minha vida. Acompanha meu canal aí que você vai ficar por dentro de tudo. Lá ele.